Que dia é hoje, senhor Edson? Hoje é dia 24 de junho de 2020. Quantas horas? Precisamente 20 horas. 19 horas e 57 Não, minutos. 20 horas. 20 E horas. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos continuar com as mensagens de poesia mediúnica. Pode Uma falar. delas, que é principal, é muito grande, é o descobrimento do Brasil que fala. É um tema que se chama Os Brasileiros. Esse tema que é o motivo dessa leitura de agora, num bloquinho separado. Esse bloquinho vai ser só para esse assunto, porque são várias folhas. Ele tinha lido, se eu não me engano, a carta de Pero Vaz de Caminhas e depois leu Os Lusíadas, de Camões. E aí veio aí um amigo espiritual e pá, né? Buzinou na cabeça dele e saiu esse assunto aqui, tá? Descobrindo o Brasil. Isso aqui é o espírito de Sebastião e outros. Eles trabalharam em conjunto para fazer o trabalho. Então comecemos. Os brasileiros, descobrimento do Brasil. Eu não ando devagar. Lê com calma Não, e devagar. Não, eu não sei ficar soletrando. Do jeito que o senhor leu agora, tá bom. Eu falo assim, porque tem hora que o senhor acelera. Então lê desse jeito que o senhor leu agora. Vai. Chega depressa. Não tem pressa. Os brasileiros, descobrindo o Brasil. Psicofonia. Psicografia. Do livro Mensagens e Poesia Mediúnica. Que diriam meus irmãos de fazer uma poesia que falasse ao coração, quer de noite, quer de dia? Foi então bem inspirado um modelo diferente, que de um lado preparado, mas de outro era gente. Começando a escrever a notícia dessa terra, começou a perceber que de uma paz ou de guerra. Desde seu descobrimento, inspirado por Ismael, foi que o Cristo no momento abriu um novo céu. Humberto, quem esclarece, Emmanuel prefaciou: Brasil que nunca esquece os países que sempre amou. Que Jesus bem transportou para a região do Cruzeiro e aqui multiplicou o seu evangelho inteiro, falando da evolução que a pátria seguiria, disse da transformação que os pobres bem sofreria. E as provações irmanadas de tantos os sofredores, criaturas isoladas sofriam tantas dores. Eliel, assim, mentor, falando da Santa Cruz, terra de Nosso Senhor, que lágrimas viram luz. Das lutas do Oriente, do Ocidente também, toda parte, muita gente sofrendo como ninguém. E assim com caravelas, é Cabral que tem um sonho, uma viagem tão bela, a terra a que proponho. Santa Maria e Pinta são caravelas e Nina, embarcações quase extintas do Brasil se aproxima. E mudando a direção, encontrou a Terra Santa, seguindo a intuição, sua fé mais se levanta. Em abril é 22, a terra é porto seguro, nosso Brasil que depois vem agonia e apuro. Sabemos que no início muita coisa se passou, desde os fogos de artifício ao sangue que derramou. O Brasil, então formado em diversas regiões, e também foi instalado o que diz escravidões. Foi usado todos os meios, tantas formas, nem se fala. E da força bem eu creio, tudo escrito numa mala. Os meios que procuravam de desbravar os sertões, e por onde passavam, sangravam os corações. E vieram os imigrantes estrangeiros dos países, ricos, pobres, ignorantes, não importa qual raízes. Vêm primeiro os portugueses, espanhóis,
e outras raças, caravana de franceses e também de outras praças. E o Brasil foi invadido por tantos invasores. O pau-brasil se vendido não pagavam os infratores. As minas que aqui achavam e as pedras preciosas, o ouro que acumulavam de forma mais duvidosa. Eram matas que caíam sem qualquer da distinção, em tudo eles varriam. Era só destruição. E os índios que habitavam no total do território, logo já o massacravam, formando sempre um velório. Para então justificar, Portugal assim mandou que D. João ia mandar no Brasil e governou. A corte em Portugal, cada vez mais poderosa, tinha tudo original, mas vivia em polvorosa. Reis e duques que mandavam, as princesas e a rainha, de lá para cá só andavam com conversas na bainha. E o poder mais aumentava, e a riqueza logo vinha, era a corte que ostentava, e a promessa sempre vinha. E voltando a Portugal, D. João muda a posição, que na lei espiritual introduz a Inquisição. Diversos são jesuítas, humildes e missionários. É ao sal que não se irrita, mas outros são visionários. Dessa lei que é implantada, Luanda, Guiné e Angola foram todas torturadas com escravos pela gola. E assim, de passo a passo, Portugal aqui mandava, caravelas em regresso, qualquer forma, aqui chegava. Disse então de tal bravura, de tantos desbravadores, era então uma loucura a forma dos invasores. E assim continuando, veja só a mão de Deus, um padre que ensinando ao irmão a amar os seus. A forma que se impunha era um pouco diferente, lua e sol como alcunha, desse Deus onipotente. É claro que a religião foi imposta a ferro e fogo, era pois a Inquisição que usava numa logo, e o povo ia crescendo, mas também sacrificado, pois tantos iam morrendo de fome, sede, calado. Muitos do que aqui viviam, nas cidades que aqui fundavam, guerreavam, morriam, e os descendentes ficavam. O Brasil foi prosperando e virando uma nação, mas aqui vem o comando Portugal em aberração. Passam dias, meses e anos, e também contradições. Atrás de diversos panos, viam-se mais invasões. As guerras continuavam, o poder não tem limite. Eram os que atacavam sem parar os apetites. Se formos citar os nomes de tantos dissabores, nem mesmo um lobisomem suportava tantas dores. Na forma de prosperar, ou então de progredir, era sempre atacar, não importa onde ir. E também eis os poetas que falavam aos quatro ventos, e as rimas discretas dependiam do momento. Se citarmos o Camões nos Lusíadas que compôs, quantos nomes e varões criminosos que ele pôs. E o rei que ele contava no dizer das multidões, quantas lágrimas chorava para agradar os poltrões. Outros mais que apareceram nos grandes descobrimentos, na vida ofereceram o corpo e o sofrimento. Século XV e XVI, Tomé de Souza no governo, e Nóbrega que vem de vez, se bem sã ou mais enfermo. O escravo se tornou um escritor ou poeta, em outra vida voltou para cumprir a nova meta. Cantores ou mesmo artista, Deus lhe deu a opção de sofrimento em vista, teve a compensação. Ptolomeu foi quem viu, pensando ser a verdade,
foi quando bem atingiu uma tal realidade. 170 era a data que o Cláudio teve a luneta, a terra toda bem farta, não sabia se cometa. Parecia comandar toda a constelação, mas o tempo ia dar a fiel da instrução. Copérnico, o Nicolau, quem descobriu a verdade, e viu que no sideral a terra uma beldade, que o movimento que tinha era seguir os astros, o telescópio retinha o chamado todo rastro. 1640, D. João VI a Portugal, retorna, pois não aguenta, a confusão é infernal. Decorrido algum tempo, a confusão ela armava, era então todo o momento que nadava, que nada o acalmava. Eis então foram bandeiras, que do outro Fernão Dias, procurando em todas eiras valores de que dizia. As esmeraldas eram o X daquela luta, lutavam como leão, perseguindo a disputa. Nunca houve esmeralda e por nada a encontraram. Vieram foi muitas fraldas, mas nunca eles acharam. Fernão Dias, impaciente, mas também batalhador, tinha sempre em mente a fibra de um vencedor. E seu filho conspirou nas bandeiras de Fernão, ele assim o enforcou com outros em repressão. E assim outras bandeiras permaneciam alertas, não havia brincadeiras, a missão era coisa certa. Os baluartes do Cristo que revelavam lá de cima percebiam que haja visto que era guerra em todo o clima. Reunir, pois, a família e também a união em toda aquela ilha pela pacificação. E também, continuando, o Brasil só foi crescendo e se matando ou amando, o povo ia vivendo. E os vilarejos, então, vieram, pois, à cidade e também no coração prosperaram a vaidade. Veja bem a discrepância e diferença das raças. Uns viviam de poupança, outros caídos na praça. Falar da escravidão, quem ditou o movimento, ser só a servidão, a luta e o sofrimento. Foram fundadas capitais, os municípios também, e até estaduais e federais que hoje tem. Vem então devagarinho, sulapando os corações, fazendo sempre seu ninho de intolerância e versões. E só Deus quem nos governa, diz então a religião, mas precisam de lanterna para vencer a escuridão. Devagarinho, foi imposto seu poder, com tamanho desalinho, só quem não sabe que hoje vê. Vem então as novas lutas pela posse da verdade, religiões em disputa, agindo com crueldade. Nosso Deus é diferente, é amor, toda justiça. Ele nos diz, vá em frente, combata toda preguiça. Diz ali o seu corsário, que para Deus tem certo preço, que a esmola no rosário, tudo é mais, eu bem mereço. E assim vem a questão de ganhar o céu na unha. Não esqueça, o seu tostão nem tem fome, é alcunha. Bem, aqui nesse país é terra do Criador, é Jesus sua raiz e Deus Pai que é Salvador. Já falava em alforria aos filhos de alguns escravos, aos olhos de pouco via que existia alguns dos bravos. E na pia batismal parecia uma peleja, 1700 e tal, eis que então é a igreja. Sem perda de muito tempo, eis que o clero logo vem, de mansinho no momento, templos, igrejas, sem. Dom José, o quinto rei da dinastia Bragança, se de Lisboa não sei, terremoto vem matança. E o Marquês, que é de Pombal, ajudado pelo alto, foi driblando o vendaval, conseguindo dar um salto. Eis então que aparece boatos de libertação. Xavier, que não se esquece, Joaquim da Silva em ação.
Estava indo tudo bem, no dizer de algum ditado, quem não sofre por ninguém fica sempre só deitado. Complemento de ideias, eis então um traidor, movimento de plateia leva ao governador. É Silvério assim dos reis, traidor que se conhece, Barbacena que de vez o homem nunca se esquece. E assim que condenado à traição e martes, 22 é enforcado, sem remedia, versátil. É a lei que sempre cobra de todo transgressor. Tiradentes fez a obra por ter sido inquisidor. Não falemos dessa vida e também de outras mais, se é uma esquecida, não esquece jamais. E a rainha que é Maria e chamada de demente, nem ela pois se podia se safar dessa corrente. No período da Bastilha, é Luís guilhotinado. Na França era cartilha destruir o reinado. Nesse tempo, D. João VI corre então para o Brasil, se tava branco ou crespo, pegou o barco e sumiu. Era então a nova guerra da Espanha, Napoleão, queriam pois toda a terra e saíram campeão. Divindades como Elilo, Ismael e os mentores disseram, Jesus já viu? Quanto sangue, quantas dores. Recebido como rei, D. João VI aqui chegou, onde a carta que dei a quem aqui negociou, 1808, era o 1º de abril, liberei, não foi biscoito, fala D. João, você viu? Com a carta liberada, vem então muito progresso, estrangeiro na cartada, volta de regresso. Biblioteca, imprensa, escola de belas artes e a correria imensa, o banco do povo em parte. E a corte aproveitava para então aqui deitar, toda a forma que chamava era então aproveitar. E o abuso era tanto que pediram quase ou tudo, roupa, casa, até um manto, era mesmo os tais sortudo. Um juiz aposentado, quem mandava a intimação, disse então solicitado pelo PR em ação. PR é sempre regente. No dizer da exigência, povo diz que é diferente. Põe-se na rua, exemplo. Ele aqui forma uma sigla, aqui se foi te explico. E assim a independência tinha então fortificado. Dom Pedro, tua excelência, já estava preparado. Dom Pedro, que era regente, diz do fico a todo o povo. E o Brasil, aqui para frente, é o país que tem mais novo. Foi no 7 de setembro que Jesus abençoou. Dom Pedro, aqui me lembro, o Brasil se libertou. Foi então maçonaria, que também auxiliou. Com o trabalho que fazia, o Brasil libertou. Não muito tempo passou, é 18h25, Longines reencarnou Pedro II, o vinco. 1804, 3 de outubro, na França, Kardec em seu contrato com Jesus, que ele avança. Camille Flammarion e o Gabriel Delane, com uma estrela do Orion, com Jesus que ele plane. Representa o Espiritismo, sendo o codificador. Kardec sem egoísmo, com Jesus e seu amor. Bezerra com Ismael, é agosto 29, vem a luz com doce mel, como se diz, I love. O desfile na América, vê-se então a luz descer, irmãs Fox ou Érica, viu o espírito se mexer. Século XVIII, 31, que o Adolfo aqui nasceu, é o Kardec que de nenhum no Brasil aqui venceu. Nesse tempo em Nova Terra, muito sangue aqui jorrava, o escravo é que desterra, com suor que é que chorava. Pensamentos de poeta e de abolicionista, com palavra bem discreta, formavam toda a lista. Os nomes, veja bem, são milhares se contaram, mas talvez como ninguém, alguns se anotaram. Luiz Gama e Castro Alves, Rio Branco e Patrocínio, voavam com aves direitos aos morticínios. Mas enfim, 13 de maio de 1888, não me impede ou eu caio, como diz, fiquei afoito.
liberdade decretada. A princesa assinou, Isabel abençoada com essa lei libertou. Vem histórias se contarmos, acredito que hoje não podemos pois sanarmos dessa liberdade não. 1889, é Constant e Benjamin, Bocaiúva que se move, Rui Barbosa disse eu vim. Teodoro Marechal, da Fonseca o militar, nessa data deu aval à República proclamar. E do alto lá do céu, em plena reunião, eis que o Brasil novo véu cobriu todo o cristal. E assim bem confirmando, Kardec quem escreveu, é o povo todo se amando na pátria que Deus nos deu. A doutrina espiritista que Ismael só plantou, Kardec em toda a pista e Bezerra acompanhou. Destacar esse progresso num país bem tropical é mais que o ingresso no mundo espiritual. Se os tenentes, os coronéis, baronês até barões retirassem seus anéis, nada seriam, só anões. Concretizando Bezerra, que é o Kardec brasileiro, toda a luz que encerra coração do mundo inteiro. A doutrina é de Ismael, a luz é de Jesus Cristo, a luta é o amor e fé. A luz é do Pai que visto. Nossa história aqui contada, não se diz a data certa, ao homem não confiada, a hora que se conserta. 4 de 11 de 2006, Espírito Sebastião outro. Uai, acabou. Pensei que ia tanto. Agora é o seguinte. Tem muitas coisas esse aqui. Bloco, não, peraí, deixa eu organizar. Não, começa aqui no Peraí, vídeo. vamos por etapas. Foi dar uma areia. Sou Edson Flauzino Sene, ele, desde 1971, ou seja, 51 anos aproximadamente, iniciou um trabalho mediúnico que ele registrou uma parte do trabalho dele nessa obra. Mensagens e poesias mediúnicas, espíritos diversos, no caso aqui o Sebastião, que é o amigo espiritual que o orienta, e outros espíritos se associaram para fazer esse levantamento histórico do Brasil, né, até hoje. Conforme eu havia dito no começo, isso começou ele lendo uma obra do Chico, não é isso? Que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Depois ele leu Camões e leu a Carta de Pero Vaz de Caminha. Camões escreve Os Lusíadas. O Chico Xavier escreve Os Brasileiros. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso. Aí junta uma coisa e outra, uma história. Então o que aconteceu? Aí os amigos espirituais, nessa data aqui, vamos colocar a data para a gente poder ter uma ideia, 4 de novembro de 2006, nós estamos em 2020. 14 anos. Mas esse trabalho que ele está fazendo já faz 51 anos. Então, uma das coisas que mereceu um destaque, então, portanto, esse bloco em separado, foi essa mensagem, os brasileiros. Em relação à equipe espiritual, o que está acontecendo e tal, alguma novidade? Não. Qualquer coisa. É muito índio, muitas pessoas que aglomerou e vem de lá para cá. Eu estou vendo a figura agora no meio assim, na minha ideia, só a cabeça do Cristo aqui assim, ó, no meio, mas eu não estou vendo ele. Tá? Então uma coisa assim, eu vejo, mas não vejo. Semblante, não vê o rosto. Eu vejo o tronco onde bate as pessoas. Aqui eu estou vendo tronco, um preto, o chicote, a pessoa caída. Então vamos deixar que isso vai. Tá. É apenas uma recordação. Mais alguma coisa? Não, tá. Não, porque eu vou encerrar o bloco, nós vamos fazer outra. Beleza. Pode ser? Então tá. Nós estamos atualmente, né, até ontem, no bloco 28, então quem quiser ver mais algum trabalho relativo a isso que nós estamos fazendo, basta escrever Edson Flauzino Sene, que é o nome do médium, e bloco 1, bloco 2, bloco 3, atualmente nós estamos no bloco 28, hoje provavelmente nós vamos fazer o bloco 29, lembrando que hoje é 24 de 6 de 2020, né? Nós estamos na casa de Soetos. Só um minutinho, Soetos, nós vamos encerrar o bloco.